Abra sua Bíblia comigo no texto de Isaías, capítulo 35. E já te explicar antes de qualquer coisa, que esse texto, ele é um texto que cumpre-se de maneira completa em Cristo Jesus e na segunda vinda. Então, toda vez que a gente chega para um texto profético do Antigo Testamento, ou um salmo, você me ouviu já pregar salmo nessa semana, você sabe que demanda um cuidado enorme de exegese e hermenêutica para eu poder te explicar de maneira adequada. Senão eu vou fazer igual um pastor de uma igreja essa semana, que falou que a Bíblia, ela, em resumo, é a segunda vez que ele fala isso, ela precisa ser atualizada. Na verdade, precisa ser atualizada é a mente dele, que ele está comendo cocô, né? Porque a Bíblia não precisa ser atualizada, nunca precisou. Você precisa saber interpretar a Bíblia, isso dá trabalho, especialmente quando você vai compartilhar para uma comunidade como vocês, como a gente. Então eu não posso pegar esse texto e ele, a livre interpretação, pregá-lo para você, sem te explicar que ele se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Ele se cumpre na pessoa de Jesus Cristo na volta. Todavia, existem princípios nesse texto, princípios que eles valem para a nossa vida. Eu não posso, por exemplo, pegar lá Josué 1, como a gente ouviu durante muito tempo, né? Vocês não, porque a gente, graças a Deus, sempre teve bons pregadores por aqui. Mas em alguns lugares você ouviu, né, alguém pregando assim: olha, onde pisar a planta dos seus pés será tua posse. Quem já ouviu isso? Opa, todo mundo. Aí a gente pode sair andando aí, pisando. Agora nós vamos andar, na sexta-feira na vigília até a gente andou aqui em volta, mas a gente não andou para dizer esse lugar é nosso e pisando. Não, nós andamos orando pela nossa vizinhança, abençoando as casas que estão aqui. E até por isso, viu, gente, que estava aí ontem, as coisas acontecem, porque a gente orou abençoando, orou intercedendo, liberando palavras sobre os vizinhos, pedindo paz, pedindo graça do Senhor sobre esse lugar. A gente não pode, né, pisar na casa. Eu vou lá ali na casa do vizinho, piso lá e agora esse lugar é meu. Não, não é isso. Eu posso comprar, eu posso fazer proposta, mas o simples fato de eu pisar não é meu. E essa é uma palavra profética para Josué, para quando ele entrou na terra prometida, o Senhor disse para ele: olha, pisa. E todo lugar que Josué pisou é terra de Israel. E tem um lugar, diga-se de passagem, que Josué negligenciou pisar. Sabe qual é o nome desse lugar? Palestina. Lá embaixo, onde até hoje tem um conflito, foi o lugar que Josué ficou com preguiça de ir. E aí, pela preguiça de Josué, nós estamos até hoje, o Israel está até hoje nessa guerra. Se ele tivesse há 4 mil anos atrás pisado lá, era a terra de Israel, porque essa era a promessa do Senhor. Então, eu não posso pregar esse texto sem antes explicar que ele se cumpre em Jesus. O profeta Isaías é um profeta quase que na sua totalidade messiânico. São poucas as palavras do profeta Isaías que não se cumprem na pessoa de Jesus, na primeira vinda ou na segunda vinda. De fato, esse texto ele se cumpre parcialmente na primeira vinda, mas ele vai se cumprir completamente na segunda vinda. E você já vai entender quando eu ler, mas eu quero te explicar mais os princípios. Aquilo que Deus é, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, aquilo que Deus faz e Ele é, que está contido nesse texto, isso é imutável, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, Ele é o mesmo desde o princípio de todas as coisas, Ele continua sendo o mesmo, e os princípios de Deus são imutáveis. Você me ouviu orando aqui uma palavra, eu falei assim: olha, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Toda a palavra que saiu da sua boca vai se cumprir. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, condena inclusive qualquer pessoa que tentar tirar ou colocar uma vírgula nessa palavra, porque essa é uma palavra de Deus, ela é uma direção de Deus para as nossas vidas, e os princípios de Deus, eles não mudam, porque Deus não muda. Então os séculos mudam, as estações mudam, as temporadas mudam, a gente muda, mas Deus não muda. O que Ele faz é imutável. E aí nós vamos ler o texto agora, porque é sobre isso que eu quero falar com você, sobre esse Deus imutável que está aqui no texto. Lê comigo. As regiões desabitadas
e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória e esplendor de nosso Deus, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão, onde antes viviam os chacais no deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes habitada, e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andem nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo. Somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Aleluia, glória a Deus. Senhor, está aqui a sua palavra, nós somos gratos por ela, porque ela é imutável, inerrante, Senhor, infalível, e nós te agradecemos porque temos acesso à palavra de Deus, e nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Olha, se você é bom entendedor e você é muito inteligente, você viu que esse texto é uma bênção. Existem promessas incríveis de Deus para nós, e que, como eu disse, serão cumpridas no céu. É o céu esse lugar onde a gente sempre vai ser alegre. É o céu esse lugar onde toda a tristeza vai embora. É no caminho para o céu, né? E aqui a gente já dissipa qualquer teologia de caminho, que a gente precisa percorrer algum caminho, e esse caminho é perigoso, e a gente anda, né? Se você entende, né? É um caminho intermediário entre a terra e o céu. A gente dissipa tudo, porque o texto diz que o caminho para o céu é um caminho que não há nenhum inimigo, que não há leão, que não há urso, que não há perigo, porque esse caminho é a própria pessoa de Jesus, e a gente vai ver isso cumprido lá em João, quando Jesus Cristo fala, olha, eu sou o caminho, João 14, a verdade e a vida, e ninguém acessa esse lugar senão por mim. Então esse caminho já está aberto, já não tem perigo, Jesus já preparou esse caminho, Ele é o caminho, nós acessamos esse caminho, mas nós ainda não acessamos por completo o céu. Alguém aqui já está no céu? A não ser que morra agora e eu transforme esse culto num velório. Não, todo mundo está nesse meio do caminho, e não é um meio do caminho morto, é um meio do caminho vivo. Nós estamos no caminho para o céu, direcionando a sua vida para lá. Então quer dizer que esse texto, que por exemplo diz aqui no final, que a tristeza e o lamento desaparecerão, ele se cumpre hoje na nossa vida? Óbvio que não, óbvio que não. Nós acabamos de receber uma família que se aproxima da gente por meio de um velório. Você acha que eles estavam felizes no dia do velório? Da mãe da mãe da irmã Vera? Não, claro que não. Eles não estavam felizes, eles estavam tristes. E é óbvio que de vez em quando eles se lembram e ficam tristes. E significa que agora você não vai ser mais perseguido? Claro que não. Que você vai tomar todas as decisões e toda decisão que você tomar na sua vida vai ser correta? Claro que não. Porque nós vamos sofrer dores, nós vamos ter enfermidades, nós vamos ter problemas. É óbvio que eu gostaria que o meu irmão Antônio, que me conhece desde eu nascer, que é um querido, a minha família, meu irmão, meu amigo querido da nossa casa,
que ele agora se levantasse da cadeira de rodas e ele não tivesse mais nenhum problema, e amanhã toda a parte elétrica dessa casa estaria resolvida, porque ele ia resolver tudo, porque ele foi um excelente eletricista. Eu gostaria que isso acontecesse hoje, e pode acontecer, pode ou não pode? Pode, mas pode não acontecer. Eu oro por ele há 5 anos, fui lá na casa, orei, venho aqui, orei, domingo orei por ele, e pode não acontecer, mas eu garanto que daqui a pouco tempo, se Jesus voltar agora e ele nos chamar para nos encontrar com ele, e nós formos para o céu efetivamente, lá ele não vai ter mais nenhum problema, vai andar, não vai chorar, vai ligar a luz do haja luz do céu. Isso eu posso garantir, mas aqui eu não tenho como garantir. E o que o profeta está remontando e falando é sobre esse futuro. E olhando para um presente, o capítulo 34 é um presente de Israel, de destruição, de um ambiente de caos, de um ambiente de morte, de um ambiente de perigo, de um ambiente que eles não gostariam de estar vivendo, mas é uma palavra profética. Olha o versículo de número 15, ali a coruja fará, versículo 15 não, versículo de número 5, e quando minha espada estiver terminando seus trabalhos nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. Olha o 6, a espada do Senhor será banhada de sangue. Essa é a palavra profética antes do 35, porque a justiça, e é o tema do 34, a justiça do Senhor virá sobre aqueles que cometem pecado, sobre aqueles que estão afastados, mas a medida da justiça para aqueles que estão distantes é de morte, mas a medida da justiça para aqueles que estão próximos é de amor, é de cuidado, é de vida, é de esperança. Então o profeta fala assim, muito bem, é isso que vai acontecer, mas deixa eu dizer algo para vocês, algo vai acontecer, algo vai mudar, alguma coisa vai acontecer, e essa coisa vai acontecer é que o Jesus, o Messias, o esperado, ele vai aparecer, e quando ele aparece, a esperança é renovada, quando ele aparece, uma nova vida se inicia, quando ele aparece, as respostas são encontradas, quando ele aparece, tudo aquilo que antes poderia ser o fim, agora tem um novo começo, porque ele apareceu. E é sobre esse Jesus que Isaías fala, e sobre as promessas desse Jesus. Olha o que o texto diz, versículo 1 e 2, eu quero ler com você. As regiões desabitadas, porque é isso que eles estavam olhando, e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como açafrão, haverá muitas flores, cânticos e alegria, os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície Sarão. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Se de repente o capítulo 34, que é uma condenação de morte, uma condenação, uma justiça de Deus, ele muda, de repente. Não tem uma transição. Simplesmente Isaías para a justiça de Deus, ele fala assim, olha, sabe essas regiões, elas exultarão. Sabe essa terra desolada, ela se alegrará e florescerá. Sabe esse ambiente onde está destruído, olha, vai ter flor, vão se tornar flores lindas, o monte será belo, a planície será bela, o Senhor mostrará a sua glória, de repente, porque é exatamente assim. Em qualquer momento da nossa vida, Deus muda tudo, é assim que Deus faz. Só precisa de uma decisão do Senhor e as coisas mudarem. E eu aprendo isso de maneira incrível, porque Deus é a única pessoa na história que é capaz de mudar tudo com um piscar de olhos. Em toda a história bíblica você vai ver isso. A volta do Senhor é um piscar de olhos, a mudança de uma vida é um piscar de olhos, a nossa morte e regresso para Cristo pode ser num piscar de olhos, vai ser num piscar de olhos. Uma cura acontece num piscar de olhos. Nós ouvimos o testemunho da Elaine no domingo, né? Há 12 anos
passando, sofrendo com uma enfermidade, de repente Deus a curou por intermédio da oração. Glória a Deus, é num piscar de olhos, porque se existe alguém que pode mudar qualquer coisa num piscar de olhos, essa pessoa é Jesus. E olha, eu vim aqui te dar uma boa notícia. Eu não sei qual é a situação, talvez você esteja vivendo no capítulo 34 da sua vida, num ambiente de morte, num ambiente de deserto, num ambiente de justiça e destruição. Existe um Deus do 35 que muda tudo, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de esperança, que faz novas coisas e nos faz recomeçar, e uma liberação dele hoje muda toda a sua história. Uma liberação. Ele só precisa liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Ele só precisa que você entre com fé diante dele e reconheça e peça, e uma palavra dele tudo pode mudar. Sua enfermidade pode acabar, sua luta pode acabar, seu casamento pode ser salvo, sua vida pode ser transformada. Uma palavra do Senhor e tudo muda. Eu acho bonito essa transição. Existem muitas transições bíblicas e você já me viu falando sobre essas transições algumas vezes aqui, porque elas chamam a nossa atenção. Mas aqui Isaías não transiciona. Isaías não faz um prelúdio para dizer que Deus muda. Ele simplesmente do deserto faz manancial, porque é assim. Deus não precisa de uma transição na sua vida para mudar a sua história. Deus não precisa de anos de evangelho para mudar a sua história. Deus não precisa que hoje você comece um jejum, uma oração, se torne o melhor crente do mundo para mudar a sua história. Ele só precisa querer, e se Ele quiser, tudo muda. E é por isso que a gente tem que ter fé. Porque a fé é a ação, é o que gera essa ação extraordinária de Deus. É por isso que a gente precisa pedir, é por isso que a gente precisa buscar, porque em qualquer momento as coisas podem acontecer. De repente, do céu veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam reunidos. De repente, fala para quem está do seu lado, olha, tudo pode mudar hoje. Tudo pode mudar hoje. Fala para quem está atrás de você, Deus pode mudar tudo hoje. Então, com tudo pronto. Olha o então, que aqui na minha versão está quando. Quando ele vier, e ele veio, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo, os mudos cantarão de alegria, fontes brotarão no deserto, rios correrão na região desolada, o solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta, mananciais de água, o capim, a cana e o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto. Olha o que ele diz assim, olha, eis você, que já entendeu que Deus muda todas as coisas, e Ele pode fazer isso, você crê nisso? Amém, nós oramos e declaramos isso. Você que talvez estivesse com sua mão frouxa, com seu joelho cansado, com uma vida desmotivada, e recebeu uma palavra agora pela manhã, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, eu estou ao seu lado, Ele virá, e foi motivado por isso. Olha, deixa eu te dizer, Ele vem, e quando Ele vier, e Ele veio, e quando Ele veio, curas acontecem, alegria vem novamente, fontes brotam no deserto, solo ressecado se torna em açude, o capim, a cana, o junco floresce. Os resultados de Deus acontecem quando Ele vem. Toda vez que Deus chega na vida de alguém, algo novo acontece. Toda vez que Deus chega na vida de uma pessoa, as circunstâncias são alteradas. Toda vez que Deus chega na nossa vida, um então vem com o resultado de Deus para a sua vida. Aleluia! Tem então de Deus para você. Tem quando Ele vier para a sua vida. Sabe qual que é o nosso desafio? É esperar o então. Porque você não tem acesso a isso aqui, a não ser que a sua Bíblia seja mais ou menos como a minha. As mais antigas têm a poesia de maneira melhorzinha distribuída. A maioria das Bíblias não tem essa distribuição poética. Mas os mais antigos, que pegaram Bíblias mais antigas, vão se lembrar que nos Salmos e nas poesias eles viam uma divisão. E entre o 4 e o 5 tem uma transição poética, que até hoje existe na música e na poesia. Sabe qual é o nome disso? Pausa. Tem uma pausa.
Porque diferente do versículo 1, onde Isaías, está vendo o que é difícil pregar? Uma palavra profética ou um salmo, porque eu preciso explicar isso, porque o capítulo não existe para o Isaías, ele está escrevendo tudo corrido. Então entre o 34 e o 35 é uma sequência direta. Eu falei, não existe transição, porque Deus muda as coisas sem transição. Agora entre o versículo 4 e o 5 tem uma pausa, porque o de repente, o então, o quando ele vier, não é no meu tempo, não é quando eu quero, não é quando eu espero, é quando ele vem, e eu não sei quando ele vem. E sabe qual é o desafio da nossa vida? É suportar as pausas de Deus, é suportar as pausas que também são cuidado de Deus, porque Deus ele ainda não veio. Versículo 4 ele diz, ele virá apontando para o futuro. Então você está sentado num banco na viagem da sua vida, e ele não veio ainda. E aí ele fala, chega alguém, lembra, eu falei terceira pessoa, chega um amigo, eu, um pastor, um colega, um cristão, e ele senta do seu lado e fala assim, ele virá, fortaleça a sua mão, renove as suas forças, eu vou liberar uma palavra, seja forte, não tema, porque ele virá. E aí você continua sentado, o amigo vai embora, porque quem veio primeiro foi o amigo, que te ajudou, o mensageiro, para quem gosta de teologia aí, o anterior, o João Batista, dizendo assim, olha, raça de víbora, preparem o caminho, porque ele vem. O Isaías, o João Batista veio, sentou do seu lado, renovou sua força, mas o Jesus ainda não veio. E talvez você esteja no quando ele vier da sua vida, no então, mas você não pode desistir no então. Você não pode perder a força na pausa, porque a diferença entre aqueles que vivem o resultado do então, para aqueles que não vivem o resultado do então, é a pausa, é esperar a vinda. Eu sei que é difícil, eu sei que em alguns momentos é difícil, eu estou ali sentado, Jesus não vem, e eu tenho que continuar crendo que ele vem, mas as dores ainda me assolam, mas eu ainda não cheguei ao destino. Mas aí eu me lembro da palavra profética, ele vem, e eu sou renovado nisso, porque quando ele vier, ele precisa me encontrar. Ele só encontrou uma mulher no poço de Samaria, porque ela estava lá. Ele tinha o destino, ele queria passar, mas ela estava lá. Se Jesus vier hoje na sua vida, e você não tiver suportado a pausa, você não vai experimentar tudo aquilo que ele tem para você. Se Jesus vier hoje no banco da sua vida e você tiver ido embora porque você desistiu, você não vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. E você já ouviu, ele cura cego, ele faz surdo ouvir, ele abre caminho no deserto, ele cura o enfermo, ele salva o perdido, ele traz vida àqueles que não têm vida, ele vem, e quando ele vem tudo isso acontece. Então espera mais um pouquinho, porque ele vem, não desista. Porque a gente às vezes está a ponto de chegar no destino, mas desiste. Já viu aquele meme do Facebook? De dois caras com picareta, mineradores, um voltando o ouro ali, os diamantes ali, e o outro chegando no diamante, um voltando triste. É assim, é literalmente isso. Falta um. Imagina se os cristãos, os nossos irmãos, eles tivessem desistido no 9º dia, no 49º dia, o Senhor ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 49 dias, sábado, antes da festa da Páscoa, eles desistem, e falam assim, não vai dar certo isso não. A gente não estava aqui, mas eles esperaram o 50º dia. Imagina se o povo de Israel desistisse na sexta volta do 6º dia. Está quente demais, já rodamos 12 vezes e nada aconteceu, mas eles deram a 7ª volta do 7º dia e Jericó caiu. Imagina se Davi, chegando diante de Golias, visse a armadura pesada e falasse assim, puxa, não vai dar não, essa armadura é muito pesada, eu não vou conseguir. Golias não tinha sido derrubado. Imagina se Maria e Marta não fossem ao túmulo, elas não teriam ouvido, ele ressuscitou. Imagina se Judas não recebesse Saulo em casa. Imagina se Dorcas não abrisse a casa para Paulo. Imagina, irmão, se aquele irmão que pregou para você tivesse desistido no dia de ir para a sua casa.
mas ele não desistiu, Paulo não desistiu, Judas não desistiu, o povo de Israel não desistiu, as mulheres não desistiram. Não desista nas pausas da vida, porque depois da pausa vem o então do Senhor, aleluia. Tem dia que tem pausa de Deus. Estou eu na minha pausa. Olha a minha mensagem hoje. Olha a minha mensagem, irmão. Quem sabe, quem me conhece sabe como eu faço mensagem. Porque você já me ouviu falando, não prego se Deus não falar comigo. Deus tinha me dado só 2 versículos, não falou nada. Sabe que ele falou tudo isso aqui? Ali, ó, sentadinho ali. Eu escrevi para não esquecer de alguma coisa, mas não ajuda muito não, porque o 5, por exemplo, está em pausa. Está vendo aqui? Os versículos 5 em branco. Porque tem dia que Deus te dá uma pausa, para que só depois você viva o então. Porque só vive o então quem valoriza as pausas que a vida dá. Só vive o então aqueles que valorizam os descansos que Deus dá. Tem consistência, tem persistência, tem paciência até o então. Tem uma palavra dizendo ele virá, mas tem 1 dia na praça, 2 dias na praça, 3 dias na praça, 49 dias, 50 dias para o então. Tem uma palavra liberada no domingo que Jesus ressuscitou. Tem uma palavra liberada, olha, fiquem na cidade até que Jesus, vocês vão ser revestidos de poder. Mas tem 40 dias depois, 10 dias depois da ascensão, que ninguém falou. Tem o Jesus vindo depois de João Batista profetizar, mas tem 400 anos de silêncio. Tem o Samuel levantado como juiz de transição para Israel, mas tem um silêncio absurdo na época de Eli. Tem o Moisés que nasce no Egito para libertar Israel, mas tem 300 anos antes do Moisés nascer. 197, né, Johnny? Tem um tempo de pausa. Isso não quer dizer que Deus não vem. Isso quer dizer que Deus deu uma pausa na sua vida. Mas olha, eu vim aqui com uma boa notícia. Depois da pausa Ele vem, aleluia. Depois da pausa, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, o caminho frutifica, o deserto frutifica. Tem um Deus que chega na sua vida depois de tempos de pausa, com resultado, resposta, milagre para você, aleluia. Agora a gente vive uma geração desesperada no silêncio, você já viu isso? É a geração que mais tem problema com silêncio. O pessoal dorme com um playlist Spotify, porque não consegue ficar em silêncio. Se eu ficar mais 1 minuto sem falar aqui, o povo vai ficar desesperado. O pastor não vai pregar, não? Tem nada para falar? Não preparou agora que você sabe que eu não tenho um esboço? Deve estar pensando que vai falar. A gente não sabe fazer. A gente não sabe ficar em silêncio. Pega o teu filho aí de 3, 4, 5 anos. Põe ele sentadinho na sala, sem fazer nada. Caos. Você vai voltar, irmão, pendurado no lustre. Agora, beleza, pega o seu filho de 17 anos. Põe ele sentadinho na sala, sem celular e sem internet. Sem televisão, sem videogame. Desespero. Por isso que tem tanta gente com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A gente precisa aprender as pausas de Deus, os silêncios da vida. Meu pai tinha uma dinâmica lá em casa. Primeiro que ele nunca deu nada para a gente quando a gente queria. Nunca. Bom, eu tinha McDonald's 1 vez por ano na minha vida. Porque em Rondônia não tinha McDonald's. Era o McDonald's da Dutra de Resende. Só podia 1 vez por ano comer no McDonald's, que era quando eu vinha de férias e passava por ali. Toda vez que meu pai estava, nós não comíamos no McDonald's. Nós comíamos no Floriano, que era um pouquinho para frente. Aí a gente, pai, vamos comer no McDonald's? Não. Pelo simples fato de aprender a ouvir não. Meu pai, quando ia corrigir a gente, bater na gente, né? Corrigir, ele
falava tudo que ele tinha que falar, mostrava na Bíblia, colocava o cinto na porta e saía. E a gente ficava lá com a bunda para o alto, esperando. Ele diz que é para ele não bater bravo. Eu concordo, eu acredito que hoje eu sou pai. Mas para mim era desesperador. Um silêncio. Você nunca sabe a hora que o cinto vem. Mas ele vem. Assim como Jesus chega no banco, o cinto vem. Ouviram, né, meninas? O cinto vem. Ele vem. Aí a gente ficava lá num silêncio, olhando um para o outro. Porque normalmente, se você tem irmão, você sabe disso, você apanha porque brigou para o irmão. Dificilmente você fez outra coisa. A maior parte do tempo era briga com o irmão. E aí ficava olhando um por outro, já tinha se arrependido, se amado, já tinha pensado 10 vezes, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. Me livra dessa, se eu me livrar dessa, eu vou para o céu. Mas ele vem, porque a gente não sabe. Mas olha, toda vez depois de um silêncio vem algo extraordinário. Depois do silêncio de Israel vem Moisés, depois do silêncio vem Samuel, depois do silêncio vem João Batista, depois do silêncio vem Jesus. Ele vem. E aí quando ele vem, irmão, tem solução para você. Fala para alguém isso, por favor, tem solução para você depois do silêncio de Deus. E para eu terminar, versículo 8. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada, e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Sabe por que Deus às vezes para a gente na vida? Porque o nosso caminho está errado. Você já ouviu isso esse ano, mês passado? Lembra? Tem hora que os bois tropeçam porque a gente está indo para o lugar errado, da maneira errada. E ninguém chega ao destino de Deus andando por caminho que não seja de Deus. Não tem como chegar ao destino de Deus andando por um outro caminho. Irmão, não dá. Anota o que eu estou falando. Não dá. Não tem como inventar caminho para chegar ao destino de Deus. Você pode chegar no destino da sua vida que você quer. No destino de Deus, o caminho é de Deus. E todo mundo que tentou andar por um caminho diferente para chegar ao destino de Deus, se lascou. Lembra de Nínive, de Jonas? Uma história que todo mundo conhece de caminho. Deus falou, Jonas, para lá. Jonas falou, o quê? Para cá. Irmão, se você quiser apressar o namoro, vai dar ruim. Se você quiser arrumar encrenca com a família, vai dar ruim. Se você quiser fazer diferente do que a Bíblia ensina, vai dar ruim. Vai dar ruim. E às vezes você está indo para uma direção, você cansou, sabe por que a gente cansa? Porque a gente faz força demais. Está cansado porque fez força demais, não precisa fazer força demais. Está desanimado porque andou por um caminho longe. Você acha que Deus quer que você desanime na sua caminhada? Claro que não. E quanta gente que a gente conhece, que eu conheço, que você conhece, que está parado porque Deus parou e falou assim, deixa eu parar essa história aqui, senão ele não vai chegar, ele vai chegar no lugar que ele não quer, que não pode, que não deve. E aí Deus para Israel com o exílio, porque Israel estava usurpando a terra. O tempo de exílio é 49 anos, porque durante esse período, se você tira os anos anteriores, é exatamente um ano do ano sabático que eles não tiraram. Cada 6 anos descansa um ano na terra, cada 6 anos descansa um ano na terra, cada 6 anos descansa um ano na terra. Eles ficaram 490 anos, salvo engano, durante os reis, sem descansar a terra. Sabe que
que o Senhor fez? Pum, tira eles da terra, leva para o exílio. E aí fica exilado, porque se eles não descansam a terra como a regra de Deus, eu tiro. Tem gente que está no hospital e foi para o hospital porque trabalhou muito e não descansou, que colocou a prioridade errada. Tem gente que perdeu o filho porque em vez de dar tempo com o filho, deu tempo para outra coisa, não descansou. Tem gente que o casamento está lascado porque antes não esperou o tempo certo, não descansou. Tem uma pausa que precisa ser dada, e se a gente não dá, Deus dá. Eu falo isso aqui, sabe que segunda-feira eu não atendo ninguém? Porque meu pai teve uma alergia por falta de segunda-feira. Eu era criança, era dessa igreja, meu pai era pastor aqui, teve uma alergia terrível. Ele chegou lá no Dr. Décio, e o Dr. Décio falou assim: tem um remédio bom para isso aí, todo dia na hora do almoço você para, não atende telefone, não fala com ninguém, e um dia da semana você precisa descansar. Irmão, todo dia, depois desse dia, meu pai, ele tomava remédio, ele fazia exame, nada curava. Meu tio teve um infarto nessa igreja, louco, prego, e o doutor Décio falou: esse fato aí, ó, mesmo médico, você trabalha demais. Eu aprendi, segunda-feira você não me acha, na hora do almoço, eu vou descansar, não atendo, tem um sem vergonha, não é daqui não, que eu sou pastor administrador, né, então os pastores me ligam para resolver questão. O cara liga todo dia 1 hora. Você não tem família para almoçar não? Você não tem um amigo para conversar na mesa não? Ah não, pastor, eu trabalho fora. Eu almoço com um amigo. Que desespero é almoçar sozinho. Você já almoçou sozinho? É desesperador, eu ficava doido para achar alguém. De vez em quando eu achava o Mário, eu trabalhava lá na Paulista, o Mário almoçava no mesmo lugar. Que alegria quando o Mário almoçava no meu horário. Tinha alguém para conversar. Terrível almoçar sozinho. Você fica procurando um lugar com TV para ver alguma coisa. Terrível. Não tem alguém não. Arruma alguém para almoçar. Desliga o celular. Para de olhar as coisas. Descansa. Para um dia. Para 1 hora. Para uma noite. Porque senão não tem. Existe um caminho de Deus para a sua vida. Um caminho num lugar que antes era desabitado. Que antes era caos. E que é o caminho do Senhor. Deus não conduz ninguém em caminho de perdição. Deus não conduz a sua vida para a desgraça. Deus não conduz a sua vida para caos. Deus não conduz a sua vida para problema. Deus conduz a sua vida para o destino que Ele tem para você, um caminho de santidade. E olha, só anda por esse caminho quem anda em santidade. Deixa eu dizer algo, se você não toma água abundante, Deus vai te parar para ir para o médico. Aliás, é a hora daquele papelzinho. Tati. Cadê a Tati? Aqueles papeizinhos lá, me ajuda lá, Tati. Essa isso, obrigado. Eu vou te ajudar hoje, como wesleyano. Vou te dar 20 ações para esses 50 dias. 20 ações que todo wesleyano precisa fazer. Isso aqui quem decidiu foi os wesleyanos, os crentes wesleyanos. A gente ensina aqui nos primeiros passos. Só não sabe disso aqui quem não passa pelos primeiros passos. E como tem bastante gente que não passou pelos primeiros passos, porque era da igreja, não sabe disso aqui, né? Mas todo mundo aqui que chega na igreja é wesleyano, ouve heranças wesleyanas e ganha um negocinho desse aqui, 20 comportamentos de um metodista. Quem definiu isso aqui foram os homens metodistas lá no Clube Santo, Charles Wesley, Charles Whitefield e toda a galera. E eles cobravam isso de todos. Eu vou te ajudar, tá bom? Quando todo mundo tiver aí, eu vou ler com você 20 ações para a sua vida, para você chegar ao destino que Deus tem para você. E se você nesses 50 dias, você tomar isso como parte de você, se você fizer isso, irmão, sua saúde vai melhorar, sua mente vai melhorar, seu casamento vai melhorar, sua espiritualidade vai melhorar. Todo mundo está aí com papel? Tem alguém sem papel? Se tiver sem papel, levanta a mão aí que vão chegar até você. Os pastores aqui, dá uns 3 para cada um para ver se vocês aprendem. Se fosse seminarista comigo, os seminaristas quando moravam comigo, eu imprimia na porta do quarto deles, todo dia. O Andrei, os meninos lá de Curitiba, Claudio Júnior e outros que moraram lá comigo, tinha lá na porta do quarto deles assim, pá. Todo dia acordar, a primeira coisa depois de ler a Bíblia era olhar os 20 comportamentos.
Um quadrinho de cada 4 áreas da vida, porque o evangelho é completo, 5 ações. Primeiro quadrinho, vida com Deus. Orar 1 hora por dia. Pastor, meu Deus do céu, já acabei aqui, já não consigo. Como que eu vou orar 1 hora por dia? Calma, respira assim, ó, pausa, respira. Você vai orar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ora um tempo. Depois você vai colocar. Eu faço 1 hora com leitura durante a semana e Bíblia, das 2 coisas junto. Eu não oro só 1 hora. Nem todo dia dá para orar 1 hora inteira parado. 1 hora eu oro no carro, dirigindo. Aí eu oro. Aí eu não ligo a rádio ouvindo notícia. Aí eu oro, Senhor, abençoa, cuida, fala comigo, tá? Porque eu aproveito, eu estou no carro, estou dirigindo. Tem gente que fica 1 hora no carro, irmão, trabalhando. 1 hora de casa para o trabalho, ouvindo Jovem Pan, Band News. Desliga a porcaria do rádio e ora. Certo? 2, ler a Bíblia por 1 hora. Pronto, de novo, já era, 2 horas do dia, já foi. Irmão, você ouve Spotify? Pega o seu celular e vê quanto tempo você gasta no Spotify. Sabia que tem a Bíblia inteira no Spotify? Eu ouço a maior parte do tempo a Bíblia. Aliás, eu ouço agora de 2 maneiras, a Bíblia em sequência, e o pessoal da Dunamis tem lá um programinha de leitura bíblica de 1 ano, todo dia eles colocam lá. Aí eu decidi acompanhar o programinha deles, para o ano inteiro ouvir o podcast, aprender e ano que vem copiar. Tem lá, só procurar. Pronto. Agora aqui, ó, já está fácil. Compartilhar uns com os outros o que Deus falou ao seu coração. Mas quando você vai compartilhar se você não lê? Aí a gente compartilha da política, do governo, do futebol, que é o que a gente vê. Lê a Bíblia, compartilha da Bíblia. Compartilha uns com os outros. Manda um WhatsApp para alguém. Gente, li um texto hoje. Deus falou comigo aqui. Fala com um amigo do trabalho. Frequentar um pequeno grupo semanal. Gente, é incabível ser um metodista, um wesleyano e não fazer parte de um GECEL. Tem líder de GECEL aqui? Fica de pé quem é líder de GECEL, por favor. Hoje, pelo amor de Deus, procura um desses aqui. E começa hoje a fazer parte de um pequeno grupo. Porque não existe ser wesleyano sem estar num GECEL. Nós fundamos esse negócio, inauguramos, criamos. Acha um, tem GECEL para todo gosto. Tem GECEL do Wagner, tem GECEL de jovens casados com o Marquinho e com o Ju, tem GECEL de famílias com Sônia, Antônio, Camila e Sandra, tem com o Janderson, tem com Mari Patrícia a família, tem para louco com o Ivan, tem de todo, aliança com a Denise. Olha aí, tem todo gosto. Acha um motoqueiro fantasma com o Eric. Fala. 15 horas, o quê? Um novo aí, ó. 15 horas. Pronto. GECEL. Então você escolhe e participa. Pode citar, obrigado. E participar da ceia. Você já saiu na frente, hein? Já começa o mês matando linha 5 aqui. Participar da ceia do Senhor. Do lado, mordomia do corpo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Levantar cedo. Pastor Jesus, Maria José. Sábado eu preciso dormir. Você já viu que quando você dorme mais tarde, você fica pior? Irmão, se eu dormir fora do meu horário, dá dor de cabeça. Nota, o sol está aí para dizer que é dia, irmão. Acorda cedo. 2, jejuar 2 vezes por semana. Meu Deus, pastor. Relaxa, vai ter 21 dias no meio do caminho. Você mata as 2 vezes por semana nos 21 dias. Vou te dar um desconto. Chega nos 21 dias, você faz 21 dias. 3, abster-se de jantar e dar preferência às frutas, legumes e saladas nas refeições. Ponto. Minha gordurinha, pastor. E o infartinho também. O colesterol também. Não quer dizer que não pode comer, irmão. Está vendo? Você entende a expressão preferência? Preferência. Tem gente que prefere o doce, o chocolate.
não tem jeito, gente. A vida, não adianta a gente vir orar aqui por uma enfermidade que você é culpado. Deus pode curar, mas tem uma grande chance dele não te curar porque é sua culpa. Você foi desregrado. Vou orar por um irmão que tem cirrose, que bebeu demais. Deus pode curar? Pode, porque Ele pode tudo. Mas e a disciplina? Não é isso? E a disciplina? Gordura no fígado, pastor, ora por mim que está difícil. Disciplina. Beber água em abundância. 2 litrinhos de água, irmão, te evita de eu ter que orar por você por dor nos rins, pedra nos rins. Já não preciso nem te curar, orar por cura de pedras dos rins. Senhor, ora para expelir minha pedra. 2 litros de água por dia. Pregação hoje foi boa, não foi não? Até agora estava legal, acho que agora o pessoal ficou ruim. Cuidado da alma. Porque eu vou te ajudar aqui, eu não, os nossos pais, a ter uma vida mais saudável. Ler bons livros, irmão, 50 tons de cinza não vai te ajudar. Tem gente que lê só porcaria. Só porcaria. Pergunta que eu te indico uns livros bons. Ler bons livros. Harry Potter não vai te ajudar. Não vai. Ai, pastor, estou vendo coisa. Eu vejo uns negócios, ouço uns barulhos. Ora lá em casa, ora e queima esses livros. Vai rapidinho. Não pode ler, não é isso. Eu li. Mas se você ler 30 livros num mês, um Harry Potter, ok. Como é que não lê nenhum por ano e ainda lê o Harry Potter? Aí não dá, né? Leu 50 tons de cinza, sei lá qual, nem leio, nem sei qual que é os livros, nem passo nessas fileiras na livraria. Escolha fazer o excelente. Irmão, isso vai trazer benefício para a sua vida? Faça, não faz, não faça. Essa postagem, eu vou até atualizar isso aqui. Essa postagem, esse comentário vai trazer benefício? Não posta. Esse comentário vai te fazer crescer? Não comenta. Esse vídeo, esse podcast te ajuda? Não faz, não ouve. Faz o excelente. Terceiro, nossa, aqui não acontece na nossa igreja, porque nós somos metodistas. Mas eu trabalhei em escritório, era dureza. Só inicia uma tarefa após completar a última. Eu sei que você não conhece ninguém aqui, mas aí fora, você já foi naquelas mesas cheio de pilha de coisa para fazer assim? Sabe por que não acaba? Nunca vai acabar. Porque enquanto você não acabar um, você não acaba o outro. E só vai acumulando. Só começa uma tarefa depois de terminar a anterior. E vou te dar uma dica que eu aprendi lá em casa. Começa com as mais fáceis. Vai fazer a prova, lê inteirinha. Porque o problema da maioria das pessoas com prova é que não lê as perguntas. E aí responde errado. Lê toda ela. Escolhe as mais fáceis, jovem. Faz as mais fáceis, vai tirar da frente. E aí você vai ficar lá, eu sei. E quando chegar nas difíceis, aí você queima o neurônio. Pode ter certeza que dá certo. Eu passei a vida inteira assim. 4. Não faça as coisas que não contribuam com a visão. Se não vai levar para o seu destino, não faça. Tem grupo de WhatsApp que você participa. Eu não participo porque eu já saí. Que não leva para o futuro. Eu tinha um grupo que eu tinha entrado, me colocaram, grupo dos meus amigos da escola lá de Porto Velho, do Colégio Objetivo, que eu estudei da alfabetização à 4ª série, a 5ª. Irmão, entrei, o pessoal, oi, legal, bacana, tchau, bom ver vocês. Passou um mês, era só pornografia. Só gifzinho de mulher pelada, não sei o quê, de palavrão, fora. Tchau, quer falar comigo, já tem meu número. Não me leva ao destino. Tem amigo que é pastor, que eu vou falar amigo, que eu não é mais meu amigo. Porque toda vez que eu converso com a pessoa, reclama. Só reclama. Nunca a vida está boa. Então eu não é meu amigo. Deixei de ser amigo. Porque não leva ao meu destino. Nossa, pastor, mas assim sim, porque só reclama. Escolhe gente boa do seu lado, que você vai. Eu sei um crente do lado da pessoa que ele senta. Se sentou do lado de um chorão, vai virar chorão. Reclamão,
que não vem na igreja, não vem na igreja. Se sentou de um lado dedicado, de um dedicado, vai trabalhar. Vai ser dedicado. 5. Nota isso aí, ó. Ser pontual. Fala isso para quem está do seu lado, ser pontual. Era só isso, tá? No diário de Wesley, olha aqui para mim. No diário de Wesley tem uma frase, e eu coloquei aqui para te ajudar. O atraso é uma escolha. O atraso é uma escolha. O que você vai escolher? Certo? Você escolheu dormir até mais tarde. Você escolheu não chegar no horário. E último, testemunho na sociedade. Faça uma lista de coisas a fazer. Planeje o seu dia. Acorda. Faz uma lista. O que você vai fazer amanhã? Acordar, fazer o café. Eu sou chato, eu tenho minha listinha ali. Quando sai é até embaçado. É complicado. Saiu da programação é complicado. Tem gente que chega no escritório aleatório aí. Chegou no escritório aleatório, vai ficar chupando o dedo. Porque está tudo programado. Não dá tempo, não tem tempo a perder. Registra as coisas que do teu dia em algum lugar. Nas minhas notas do celular tem todas as palavras proféticas que eu ouvi ao longo da minha vida. Alguém falou comigo, eu anotei. Quando eu fui pregar quinta-feira em Petrópolis, ouvi uma palavra profética, anotei lá o dia e a hora. Sonhei nas minhas férias, anotei o dia e a hora. Porque senão eu vou esquecer. Anota as coisas que você faz, o que você quer fazer. Terceiro, faça uma ação voluntária por dia. O que é uma ação voluntária? Ajuda alguém, atravessa um velhinho na rua. Tem um monte de velhinho na igreja aqui para atravessar. Fica ali na frente, na Pires do Rio, que você vai ajudar um monte a atravessar. Né? Abre a porta do carro. Faz um bolo para o vizinho. Você quer convidar o vizinho para o GCL, mas você nunca levou um bolo lá. Nunca fez nada. 4. Pregue o evangelho em toda oportunidade. Eu estou de olho, gente. Tem um monte de gente que falou assim, não, quando eu tiver tempo eu vou trabalhar. Eu vou pregar. Dá uma ajuda para o pastor Samuel, para ninguém ficar bravo comigo, que eu estou bonzinho. Olha para a pessoa e fala assim, sei. E mentorear uns aos outros nos princípios bíblicos. Irmão, se você fizer isso, eu te garanto que a sua crise de ansiedade vai acabar. Se você fizer isso, eu te garanto, se você fizer essas 20 ações, eu te garanto, pode anotar, daqui a 50 dias você me procura, na conferência de avivamento, que você vai estar melhor da sua alma, do seu físico e do seu espírito. Daqui a 50 dias, pode anotar. Eu tenho a prova bíblica, Azarias, Ananias, Misael, porque aí ninguém sabe de quem eu estou falando, né? Porque para saber tem que ler a Bíblia, mas aí eu falo o quarto homem, fica mais fácil, Daniel, porque fala o nome errado não, fala o nome certo, não fala o nome de escravo, Sadraque, Mesaque, Abdinego, 50 anos de crente falando o nome de escravo dos caras, Azarias, Ananias e Misael, pelo amor de Deus, e Daniel, fica falando o nome de escravo, você quer que te chame de escravo? Falando o seu nome de escravo? Meu nome anterior era Zé da Pinga, João da Pinga, João Pinguinha. Aí eu fico chamando aqui o pastor João de Deus, João Pinguinha? Claro que não, pô. Fica chamando os irmãos de nome de escravo. Azarias, Ananias e Misael. Vem na escola dominical que você aprende. E Daniel. Né? Eu nem sei porque eu cheguei neles, mas eu tenho a prova bíblica deles. Lembrei. O TDAH é forte, né? Lembrei. Porque agora é tudo TH, né? TDAH. Se esqueceu o TDAH, se não sei o que lá, eu tenho TDAH, é a explicação para todo cara indisciplinado. Desculpa, não pode falar essas coisas. Me perdoem. Então, Daniel, a prova bíblica, eles se abstiveram, tiveram uma boa vida, ficaram mais fortes. A prova histórica, os nossos primeiros irmãos, que fizeram isso e ganharam o mundo. O metodismo está aí. O metodismo é a maior denominação do mundo. Se juntar todos os filhos de metodistas.
Por quê? Por causa de uma disciplina. Por causa disso. Esse é o caminho do Senhor. Não adianta ficar esperando Ele vir aqui sentado num banco e andar num caminho que vai te levar para a perdição. Tem que andar no caminho certo. E eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão, a fazer algo, porque Deus pode fazer, nós vimos isso. Ele te renovou hoje por intermédio da palavra profética falando, Ele virá. Você entendeu isso e vai aguardar no tempo dele Ele vir. Agora você precisa andar no caminho certo. Você precisa andar pelo caminho que te conduz a esse lugar. Vamos orar? Fica de pé, guarda esse papel na Bíblia. Papai e mamãe, cola na geladeira.